me chamo Gabriele Bueno, sou uma mulher trans. Oi, eu sou a Maria Eduarda, meus pronomes são ela, dela, eu tenho 19 anos e eu me reconheço como uma mulher lésbica. Me chamo Verena, tenho 24 anos. Meu nome é Maria Clara Reis, eu sou bissexual. Sou Victoriana Trindade, sou travesti, paraense, tenho 20 anos. E para além de travesti, sou produtora cultural, sou ativista, trabalho com performance, músicas, arte, educação também, né? O meu território, eu nasci aqui em Belém do Pará, nessa cidade que é abençoada pelas suas águas e ao mesmo tempo o sol que bate na nossa cara. Eu também ocupo a cidade desde que eu cresci e sempre fui muito chegada à minha cidade de Belém, aos lugares. Eu tinha lá para os meus 13, 14 anos, eu comecei como organizadora da Batalha do Crematório, que acontece até hoje lá na Praça do Crematório, no bairro da Condor. Na segunda edição eu fui só mesmo para participar, olhar e tal. E aí a gente acabou criando uma certa amizade e começamos nessa jornada, né, de se ajudar. Eu ocupo a cidade com a arte, com trabalhos também, com as produções. Eu estou à frente de um projeto muito bonito, grandiosíssimo, e eu estou muito orgulhosa de estar fazendo parte. Gosto dos rolês também, dos rolês culturais, gosto de uma pavulagem, gosto de uma diversão, samba na Feira do Açaí. Eu amo. E Ananindeua é essa cidade incrível, que tem muita diversidade também, tem um samba gostoso aqui em Ananindeua, tem umas atividades. Eu moro atualmente num Parque Verde, que é perto do Sideral. Sempre cresci naquele território, mas também já morei em Ananindeua. Eu diria que o meu território ele é um local que não é ruim, mas que eu preciso estar ali e lutar para estar naquele espaço, né? Não só enquanto uma travesti, mas também no sentido de todos os dias eu preciso acordar e ter que enfrentar, seja a transfobia ou as mazelas do preconceito, mas é muito mais além disso. Então a moda chegou para mim num momento muito importante, onde eu precisava sair, expandir, experimentar coisas novas. Então isso chegou para mim num momento muito importante. A cultura, principalmente do hip hop, para mim sempre vai ser algo que precisa ser muito valorizado. E dentro do meu território, dentro do setor onde eu cresci, é muito importante assim para mim. Cada desfile é único e a gente carrega experiências, né? Conhece lugares aqui na nossa própria cidade e tem a oportunidade, né? Nossos corpos trans têm a oportunidade de adentrar em vários espaços onde nos é negado. São lugares que eu acredito que moldaram a minha memória e a minha vida. Então eu acredito que eu ocupo lutando um pouco pelos direitos da gente. O que eu já passei foi quando eu estava na escola, quando eu realmente precisava de proteção, que eu precisava de apoio e eu não tinha. Fazer uma denúncia e lutar contra uma transfobia requer bastante tempo e requer esforço. Mas também requer esforço de quem está lutando com você e de entender o porquê que isso aconteceu. Eu estava no ensino médio, eu acho que no segundo ano ou primeiro ano, não sei. Eu namorava. E eu e essa menina, a gente estudava na mesma escola, porém não na mesma sala. E todas as nossas amigas também eram mulheres sáficas que também se relacionavam umas com as outras. Algumas namoravam, enfim. E assim, era incrível. A gente não podia estar perto. Quando se reunia esse grupinho, a gente não podia estar perto. Vinha a diretora, vinha a coordenadora e separava, a gente não estava fazendo absolutamente nada. Enquanto tinham casais héteros que realmente assim se beijavam, se agarravam no meio da sala, no meio da escola, enfim. E ninguém falava nada, passava do lado, dava até oi. A gente brigou muito com essas pessoas da escola, que se eu não me engano é uma escola estadual. E aí era toda uma questão, porque era sempre assim, foi praticamente um ano inteiro assim, com essa perseguição mesmo em cima da gente e a gente sabia muito bem o porquê. O meu processo na escola foi muito difícil, né? A falta de aceitação, a vivência com a igreja, as experiências com
a sociedade mesmo, os espaços, né, de convívio. Então, isso tudo marca a ausência do Estado por falta de políticas públicas, por falta de inclusão de pessoas LGBTs, principalmente as negras, né, em todos os espaços de convívio, seja na saúde, seja na educação. Depois que eu saí da escola, a escola tem um Instagram hoje em dia. E aí teve negócio de quadrilha no passado. Eu lembro que eu fiquei besta quando eu vi, porque na quadrilha sempre tem esse negócio de quadrilha maluca, mas nunca foi nada demais, né? Mais costume. Mas nesse ano eu achei muito bacana, inclusive. Tipo casamento, né? Tem tipo casamento nesse negócio de quadrilha. E Deus o livre, na nossa época, se tivesse um casamento entre 2 mulheres ou 2 homens, mesmo que na brincadeira, seria um terror, né? E desse ano não, teve, foi muito aplaudido, foi muito bem visto. E assim, é muito bom, eu fico muito feliz por essas pessoas que estavam na escola naquele momento, mas eu fico assim, sentida por mim e pelas minhas, sabe? Porque na nossa época não era assim. Ixi! Reclamar com a professora, reclamar na diretoria. E a gente que é a vítima, né, precisa nessas horas de proteção, apoio, e não tem. Eu tive que me virar sozinha, tinha que me defender da minha forma. Se o meu caso, que não foi isolado, dessa transfobia, eu diria institucional, acontece com qualquer aluno, seja dentro das instituições estaduais, federais, mas que muitas vezes apenas dizer ou divulgar, colocar para fora, soltar a nossa voz, infelizmente não resolve. Ou a gente acaba sendo mal vista, mas com coragem por denunciar, e ainda assim a gente precisa pressionar mais o Estado para que a LGBTfobia acabe por total. Eu queria que houvesse melhoras, principalmente para a nossa população. Mulheres trans, os olhares são poucos para a gente não tem tantos recursos, muitas das vezes não tem aonde recorrer, às vezes tem até onde recorrer, mas as coisas não são solucionadas logo. Eu acredito que todo mundo que é LGBT passa um pouco por isso de, tipo, se sentir muito diferente das outras pessoas. Se sentir aquele peixinho excluído, sabe? E, em comparação, a minha vivência como amazônida também tem um pouco a ver. Apesar de quando eu cresci, eu pensava que eram coisas diferentes, ser amazônida e ser LGBT, hoje eu vejo que tudo está muito interligado. A discriminação que a gente recebe em certos locais é da mesma forma dolorosa e segregatória. Então, ocupar esses locais de fala, se impor e viver, resistir, lutar contra essa dor, às vezes, e transformar essa dor em orgulho. Orgulho de ser amazônida, orgulho de ser LGBT e se mostrar na sociedade dessa forma, sem vergonha. A gente tem uma dificuldade de pensar que somos corpos pertencentes à Amazônia. Eu tenho essa dificuldade, principalmente quando eu viajo para fora, alguns trabalhos que eu tive muito recentes, e uma pessoa disse assim para mim: amiga, eu acho muito bonito o seu trabalho porque você vem representando o Norte, você vem representando a Amazônia. E aí eu parei e pensei, eu realmente represento a Amazônia? E aí eu fiquei pensando, eu represento. Acredito que eu, como uma mulher lésbica, periférica, enfim, eu acho que viver na Amazônia já é, de certa forma, complicado. É muito bom, meu Deus, eu sou apaixonada por esse lugar e por onde eu vivo e tal. Mas são muitas questões, né, que entrelaçam a nossa vida, questões climáticas. Eu acredito que o racismo climático, ele afeta muito a gente do Norte e é impossível não ter um relato da família, sabe? Porque é uma coisa que acontece de forma tão forte e às vezes tão velada que a gente pensa que não acontece, mas acontece. Na minha vivência, eu vejo muito isso com a dupla jornada da mulher. Minha mãe é uma mulher negra e ela faz essa dupla jornada, e esse racismo ambiental, ele impacta muito ela porque ela trabalha numa ilha. Ou seja, ela percebe ao redor, ela vive essas infrações de direitos humanos, né? Que algumas empresas e o Estado às vezes faz e negligencia
Quando a gente diz, né, que estamos vivendo e somos a Amazônia, ou que eu vivo, é um sentido de estou aqui fazendo o meu trabalho como qualquer outra pessoa e sair um pouco do centro. O Brasil, ele tem uma visão muito centrada do que é o trabalho e a gente pode simplesmente falar Rio, São Paulo, e nunca tem os olhares para o norte, nunca tem os olhares dos nossos artistas, dos nossos ativistas, né? Quando nos é tirado o direito, nos é tirado o local de fala nas decisões políticas que remetem ao meio ambiente. Então, para mim, isso é muito forte, porque eu também trabalho na área ambiental. E eu acompanho essas decisões judiciais e como esse direito é tirado de pessoas que não têm o que fazer além de resistir, como os quilombolas, como as pessoas da periferia. A gente percebe que esse tipo de pauta, eles não são tão frisados falando especificamente da nossa população, da nossa comunidade. Assim, da população em geral, e também não o suficiente. Agora a gente percebe que nessa época de COP, né, está se aproximando da COP, a gente tem mais um falatório sobre isso, mas, enfim, são muitos atravessamentos mesmo. De tu se reconhecer como uma pessoa amazônica, de tu se reconhecer como uma pessoa LGBT e tu se aceitar também em relação a isso. Ser uma pessoa LGBT na Amazônia, às vezes, é resistir a muitas violações, a muitas infrações dos nossos direitos, do nosso corpo e até do nosso território. Ao mesmo tempo, todo dia a gente reescreve um pouco da nossa luta, da nossa história. Então eu acredito que ser LGBT e ser amazônida é um motivo de muito orgulho, porque todo dia que a gente acorda, a gente trabalha, a gente ocupa os nossos espaços, nós estamos reiterando que esse espaço nos pertence. Nós vivemos a Amazônia, nós vivemos as vivências LGBTs. Então, para mim, é motivo de muito orgulho. O Transformar e Resistir, eu acho que ele abriu muitas portas para mim. Eu participei ano passado e estou participando de novo, e eu acho que é com um grande brilho nos olhos, com o coração aberto para esse projeto, que tanto é abraçado, que a gente ano passado pôde fazer uma pesquisa com pessoas daqui do Pará. Quando estou nesse espaço, seja a Unipop, seja Transformar, é um espaço onde eu posso estar com outros jovens, amizades, troca de ideias profissionais, pessoais. A própria batalha, eu via muitas manas que estavam ali, pessoas que iam até mesmo se apresentar e tal, que eram mulheres sáficas, lésbicas, bis, enfim. E aí eu acabava me reconhecendo nessas pessoas e trocava ideia, enfim. Eu acho que rede de cuidado pra mim começa lá em 2016, quando eu conheço uma mana da associação que eu trabalhava, e ela, antes mesmo de eu saber quem eu era, ela já olhava pra mim e dizia: Mana, tu é mulher, tu é isso, entendeu? E não tem nada, tá tudo bem. E isso veio se estendendo também para os outros movimentos que eu fui encontrando pessoas incríveis, pessoas com defeitos, com falhas sim, mas que sabiam respeitar a diversidade, que sabiam respeitar a minha existência enquanto uma pessoa trans, e sempre muito acolhida, sempre muito amparada. Eu acredito que ter essas pessoas na minha vida me ajudaram a chegar até aqui. O projeto Transformar e Resistir, ele tem sido muito importante, né? E já tem feito a diferença já na minha vida. Tem sido uma oportunidade incrível de conhecer pessoas, de estar na Unipop, a Unipop que nos abraça, nos acolhe, né? E isso é muito importante. O Transformar, eu diria que ele é sobre ser humano mesmo, né? É sobre o contato com o outro. A gente tem formações políticas também, mas as pessoas pensam, será que é só isso? Será que é só falar sobre os direitos? Será que é só falar sobre os deveres? Mas também não é. É acolhimento, é esse amor, é essa humanidade, é esse afeto. Eu acho muito interessante, muito legal a gente trocar essas vivências, trocar essas questões que a gente vive no nosso dia a dia, sem aquele peso, sabe? Porque a gente sabe que essas pessoas vão nos entender. Eu trocar uma ideia com a Gabi, com a Verena, com a Vicky, enfim, o Adriano, é muito interessante porque a gente se acolhe, a gente se apoia. Teve no ciclo de autocuidado
o Adriano me falou uma coisa tão bonita e que eu precisava tanto ouvir e ele não fazia ideia, sabe? Então, ter essas trocas com pessoas que estão aqui com a gente, mesmo que a gente não seja tão próximo ainda, né? É muito bacana, muito importante. Para mim é muito importante porque às vezes a gente se perde muito na academia ou no nosso ambiente de trabalho em que a gente não consegue se identificar com outras pessoas. Então, o Projeto Transformar e os outros espaços LGBTs que eu frequento me lembram um pouco do que eu sou. E reforçam essa identidade, porque eu consigo demonstrar e ser livre nesses espaços sem julgamentos. E além de conhecer outras pessoas e conhecer novas experiências que eu não conhecia, sabe? E isso me motiva muito a lutar pela gente. Eita que o sol já raiou, a menina cantou, me deixa, a roda já... Eu cresci nesse sentido de precisar ser uma criança que sonhava ou que queria ser. Resistir para mim é estar nesse lugar, estar belíssima, com joias, com acessórios, sendo eu, mas também dando a cara a tapa, né, como a gente fala popularmente, mas existindo, estando nesse espaço, que é um espaço de convívio, um espaço de família, e eu acredito que aqui eu estou com a minha família, está confortável, sabe? Mesmo não sendo acolhida, mas estando aqui, tranquila. Sonhar na retificação de gênero, eu acho que é como se a gente fosse renascer. Quando somos jovens de mulheres trans e travestis, a gente se sente muito sozinha nesse crescimento, nessa transição, ou quando somos novas. E quando a gente olha para uma outra mulher, uma outra travesti sendo grandiosa, queremos ser igual a elas também. Então eu penso que eu quero ser uma referência. Eu diria que para você não ter medo, né? Porque se você chegou até aqui, é porque você teve muita coragem. Mesmo sem saber o que iria acontecer, mesmo sem saber como as coisas iriam acontecer, né? Muitas das vezes a gente imagina, idealiza uma coisa, as reações das pessoas, família, pai, né? Amigos, pessoas que te conhecem desde criança, mas na realidade, na hora ali, é outra, né? Tudo é diferente. Eu acredito que as mudanças que eu gostaria de ver são em questão de espaços. Mais espaços em que essa juventude consiga se identificar, consiga achar outras pessoas, consiga ter exemplos e se sentir menos culpada por ser, sabe, por existir. Então, as mudanças que eu gostaria são essas, de ter mais espaço, de ter mais fala, de poder existir. Tudo é possível e muitas das vezes, se não for possível agora, vai ser depois. Aliás, eu sendo ativista, eu acredito que a arte transforma tudo, a cultura, mas claro, assim, trazendo políticas públicas. E assim, na vida, no geral, eu sou muito família, muito. E eu pretendo só estar em paz, sabe? Porque infelizmente eu ainda não consigo estar no momento. E com a pessoa que eu escolhi estar comigo, com a minha família mesmo, os meus pais, minhas irmãs. Enfim, eu não quero muito, eu não almejo assim uma coisa muito, ai meu Deus, eu quero, sei lá, estar rica ou algo assim, não, eu só quero viver bem e estar com quem eu amo e fazendo o que eu gosto. E sendo respeitada, sendo acolhida não só pela minha família, mas por todo mundo ao redor, porque isso é o mínimo. E é isso. E eu quero também trabalhar para que outras pessoas LGBTs no geral tenham e pertençam aos seus sonhos. Onde a gente não precisa se preocupar em andar na rua à noite, onde a gente não precisa ter que ir viver em famílias que a LGBTfobia é diária, onde não somos reconhecidas socialmente, onde somos discriminadas, onde somos violentadas, num mundo mais de equidade também, porque quando a gente fala sobre isso, a gente precisa muito prezar pela igualdade de gênero. Resistir significa pra mim viver. A gente resiste só de estar aqui, só de estar vivo, e é isso. Que nos enxerguem com mais dignidade, que nos enxerguem com respeito. Que nós possamos ser felizes da melhor forma e não ter medo de quem você é,
e ter coragem, porque ser LGBT é ter coragem.